o bastidor, exatamente, é isso aí, mostrando o bastidor. Assim não acontece no jogo de futebol, gente, mostra lá os caras entrando em campo, aquecendo. Exato, então não tem nada, não tem problema nenhum. Gera o link para ela e já manda para ela poder mandar para as pessoas exatamente como está aqui, os bastidores mesmo, entendeu? Que a gente é de verdade, né? Exato, sim, é uma coisa natural, tem que ser natural, não pode ser. Sim. Pode ser. E aí a gente vai exaltar esse modelo a partir de hoje já, tá, meninas? Fiquem à vontade. Ótimo. Dá um minutinho. Doutora Andréia, já mandei o link. Já mandou? Bastidores preparados já. Isso. Com a doutora Andréia. Com a doutora Andréia e com o Domênico. Oi, gente. E aqui, a equipe de produção, eu e a Ellen, nós estamos na FETER. Pra mim não chegou aqui. Vamos gravar um podcast aqui agora. Acompanhe aí, hein? Manda de novo pra mim aqui, por favor. Agora chegou. Isso dá uma impulsionada legal. Vou te marcar aqui. Tá tranquilo, Domênico? Tá? Tô vendo. Vou marcar a FETER também, que aí a gente já marca. Já te mandei o link aí, tá? Tá. Não dá pra espalhar no geral. Uma última observação também, vocês são as convidadas, os microfones eles têm alta capacidade, tá? Então, vocês podem chegar por aqui, não precisa colar não. Próximo, né? Tá. Aqui, ó, já está já capturando a voz de vocês. Tá ótimo. Tá? Podem ficar à vontade. Vou ficar aqui assim. Não gostei. Gostei sim. Gostou? Gostei. Gente, minha mãe não tem entrado nesse podcast, né? Eu acho que a minha mãe tá com ranço. Tá saindo, hein? Já mandamos o link já. Podemos? Minha mãe tá aborrecida comigo, gente. O que houve, ô mãe? Vamos entrar nesse podcast que eu gosto que você assista. Eu, hein? Menina, peguei 10, podemos? Podemos. Fiquem à vontade, tá? Boa live pra vocês, vou ficar daqui. Obrigada. Podemos, Léo? Boa tarde, meu amigo, minha amiga. Estamos em mais um podcast FETERJ. Deixa eu baixar o som aqui do meu telefone. Que agora a gente está dando um spoilerzinho no começo dos nossos bastidores, hein? Hoje nós vamos falar de um tema muito sério mesmo, meu amigo e minha amiga, trabalhador e trabalhadora, necessário e urgente, que é o papel da CIPA no combate ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. E para esta conversa, eu não estou sozinha como todas as semanas, né? E esse mês, como vocês já sabem, que nos acompanham toda semana, a mesa está repleta de mulheres. E aí, além da doutora Andréia, está conosco para esse bate-papo hoje Rafaela Rosa, ela é especialista em gestão ocupacional, e Ellen Machado, que é psicóloga clínica e do trabalho. Vocês sejam muito bem-vindas, é um prazer estar recebendo vocês na nossa mesa. Rafaela e Ellen, a gente esse mês trouxe só mulheres para o podcast, que era um mês especial, o mês das mulheres, né? Claro que o nosso mês são todos os meses, nossos dias são todos os dias, mas esse mês a gente deu essa ênfase para mulheres e a gente dividiu a mesa do podcast, né, André, com mulheres incríveis, com cada história, assim, muito maravilhosa, né? Debatemos sobre a qualificação profissional da mulher, a mudança que a qualificação profissional faz na vida da mulher. Sim. Debatemos sobre, na última semana, foi sobre o que mesmo? As mulheres no movimento sindical, né? Que nós somos uma federação, o papel das mulheres no movimento sindical. E hoje a gente está aqui com vocês. Andréia, dá boa tarde para os nossos participantes. Boa tarde, trabalhador, trabalhadora. Hoje o dia, como sempre, muito produtivo. Última quarta-feira do mês, né? Do mês da mulher.
para a gente estar aqui junto com as nossas companheiras, né, de luta também, porque o trabalho que elas exercem também não é fácil, né? Sim. Lidar com CIPA, né? Lidar com assédio, lidar com a NR1 que vem aí, se não for suspensa, como diz o Zuzum por aí, né? Estamos de olho, né? E quanto ao Senado, né? A notícia de ontem, né? Misoginia equiparada ao racismo. Então, vamos falar aqui durante nosso bate-papo aqui também, né? Um pouquinho sobre isso. E vamos, Rafaela, pode dar seu cumprimento, sua boa tarde, sua primeira... Primeiro, eu quero agradecer o convite de vocês, para mim e para Ellen, né? Sim. Trabalhamos juntas na PlayCIPA, gestão ocupacional, e a gente é militante no cuidado com a saúde do trabalhador. Há 31 anos a gente faz esse trabalho. Então, a Ellen menos, né? Que ela tem menos idade que eu. É mais novinha, mas mas já temos uma é. caminhada. Mas é legal a gente estar aqui num mês que é o mês das mulheres. Então, pra gente é muito importante estar em espaço e ganhar esse espaço de fala em lugares onde mulheres estão liderando e estão cuidando de outras pessoas, né? Eu acho que isso é muito do feminino, né? Da gente cuidar de pessoas, e a gente sabe fazer isso muito bem. Então a gente está nesse espaço para poder fechar aí o mês da comemoração do mês das mulheres, dizendo que a mulher ela pode chegar onde ela quiser, né? Ela tem que ser aquilo que ela quer ser, e a gente trabalha muito para isso, para cuidar da saúde física e mental dos trabalhadores nas empresas e trazer hoje aqui mais informação sobre esse tema de CIPA, dos cuidados com a prevenção ao assédio moral e sexual no trabalho, e também falar um pouquinho de saúde mental, que está muito ligada às questões dos riscos psicossociais e como o ambiente de trabalho ele pode promover saúde ou ele pode adoecer o colaborador, né, o funcionário. E dar também boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente, todos os funcionários da área de conservação e limpeza. Eu gosto muito de falar para esse público, quando eu vou nas empresas, eu quero falar com quem está ali no chão de fábrica, quem está nos hospitais, quem está nas escolas, quem está, enfim, nas indústrias, cuidando do espaço físico. É um trabalho maravilhoso, é um trabalho fundamental, porque a saúde começa ali, inclusive na higiene e na conservação. Sim. Então, pra gente é muito legal estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Que bom, Ellen, dê seu boa tarde aos nossos Boa tarde, pessoal. Eu faço das palavras da Rafa as minhas também. É um tema muito importante, né? Que apesar de muita atualização, a gente está vendo aí diariamente nas redes sociais, mas ainda é um assunto que não é tão falado. Então eu acho que é importante a gente estar pontuando e explicando um pouco mais para os colaboradores, né? Exatamente. Principalmente os conceitos, né? Sim. É isso. Andréia, eu gostaria de lançar a nossa enquete do dia. Isso. Para você, meu amigo e minha amiga que está Presta atenção aí. ouvindo, nos acompanhando, participa aqui com a gente. E ó, não esquece, compartilhe o nosso link com o maior número de trabalhadores. Hoje cedo eu recebi uma mensagem de uma amiga, ela é da área de AC Conservação, e ela falou assim, companheiro, porque a gente se chama muito de companheiro no movimento sindical, né? Sim. Companheira, não deixa de me mandar o link, porque hoje eu quero espalhar esse link em todos os grupos que eu tô, porque o pessoal acaba não entendendo muito bem quando é assédio, quando não é, quando é brincadeira, quando não é, e a gente está aqui hoje para esclarecer tudo isso no tempo que a gente puder, né, Rafa? Rafa, vou te chamar de Rafa porque a Ellen já deixou essa intimidade na vida. Chamar de Rafa e Ellen, porque realmente a gente fica nessa dúvida, né? E a nossa enquete do dia hoje é: o respeito no trabalho é um direito, não um privilégio. Você sabe disso? Exatamente porque às vezes a gente acha que é só uma brincadeira e tal. Ah não, a pessoa às vezes está brincando porque tem uma intimidade, mas não é. Às vezes ela está assediando mesmo, né? Sim. Então responde, participa com a gente, compartilha o nosso link, convida os amigos para estar conosco aqui na transmissão, tá bom? E é isso. Eu também gostaria de ler aqui os comentários dos nossos participantes que já entraram. Tá? O nosso diretor Flávio, ele acompanha a gente toda semana, ele está dando boa tarde e falou que o tema escolhido foi apropriado para a atual conjuntura do Brasil, que está parabenizando a gente por isso, pelo tema. O Júlio
do Bonneville. Boa tarde, como sempre, só pessoas excelentes neste podcast. Deixo aqui meu respeito a cada uma de vocês pelo trabalho que vocês fazem. Um forte abraço. Um abraço, Júlia. Abraço. Obrigada. O seu Valdir também está nos assistindo. Nós temos uma companheira do estado do Maranhão. Olha que legal. Boa tarde, Aninha Morena. Ela é do Cindy Hotéis do Maranhão. É um prazer ter você conosco, tá, Aninha? Bem-vinda, Aninha. Boa tarde. Muito bom. O Richard Coimbra está nos parabenizando pelo excelente trabalho de comunicação que a gente faz para os trabalhadores e para as trabalhadoras. A Elvira Carrilho está nos dando boa tarde. O Boa Luizinho tarde, da Elvira. Teixeira também. Boa tarde, Elvira. Boa tarde, Luizinho. O Júlio, doutor André, está te parabenizando pelo trabalho e para todas nós que estamos envolvidas Muito obrigada. Um aqui abraço. no podcast. Obrigada. É muito bom ter pessoas que se preocupam com a classe trabalhadora, principalmente feminina, e que às vezes é mal interpretada pelo patrão. Né? Sim, Doutora sim. Karina, boa tarde. Doutora Karina, ela Boa esteve com a tarde. gente semana passada. Isso. Ela é advogada de um outro sindicato. Foi muito boa o nosso E podcast. também tem um podcast. Sim, também faz um podcast. Também tem. É. Legal. Simone, minha amiga, boa tarde. É um prazer ter você aqui conosco. E vamos lá, e vamos começar com o nosso assunto. E aí, no decorrer do podcast, a gente vai falando mais o que as pessoas estão comentando aqui, tá? Ótimo. Então, você começar com uma perguntinha já de início? Pode começar. Vamos começar? Então, qual é o papel da CIPA na prevenção do assédio moral e sexual? É importante a gente trazer o que é a CIPA, né, para todos conhecerem, sim. né? A CIPA é uma sigla que significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, a gente tem normas regulamentadoras que regulamentam a questão da prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Hoje a gente tem em vigor 38 normas regulamentadoras. A NR5 é que cuida da CIPA, é que traz todo o escopo da CIPA. Em 2022, esse escopo foi ampliado. Houve uma mudança e foi ampliado o escopo, trazendo também a responsabilidade da prevenção ao assédio moral e sexual no trabalho dentro das demandas da CIPA. Então, esse escopo ampliado trouxe um olhar mais efetivo, não só para o cuidado com prevenção de acidentes e olhar o ambiente físico, o espaço físico, mas também a questão dos riscos psicossociais. E aí essa é a obrigação hoje, e como que a CIPA pode das empresas, mas principalmente para orientar toda a classe trabalhadora daquela empresa, daquela unidade, como se posicionar. Quando encontrar um problema, uma questão, e também treinar os colaboradores, capacitar os colaboradores para esse canal de denúncia e falar com a pessoa certa. Seja o RH da empresa, seja com o seu líder direto, seja com um canal de denúncia se a empresa tiver, uma ouvidoria, mas é muito importante a gente trazer os conceitos para todo mundo que compõe a CIPA, para que ele possa ter um desdobramento dentro da empresa, treinar e sensibilizar os funcionários sobre o que é assédio e como isso impacta na saúde física e mental das pessoas. Acho que todo mundo aqui já conhece alguém que perdeu o interesse de trabalhar, né? De ter aquele medo de ir para o trabalho, aquela tensão. A gente brinca que é a musiquinha do Fantástico, né? Na música do Fantástico, no domingo à noite, já sabe que tem que se preparar para preparar seu trabalho, para ir trabalhar no dia seguinte, e já tem essa questão. Porque o assédio, ele pode até matar. Então ele é tão importante o cuidado e a prevenção com o assédio moral dentro do ambiente de trabalho, porque aquela pessoa humilhada, sensibilizada, ela vai perdendo ali o interesse pelo trabalho, vai começando a se isolar, tem um isolamento social, isso afeta a produtividade dela, afeta as relações dela, ela pode adoecer física e mentalmente, a Ellen pode até complementar, e isso pode causar inclusive um suicídio, por exemplo, se for de uma muito grave, né? Sim, e é importante pontuar também, né, que como o nome já diz, a CIPA e a comissão, ela tem como objetivo a prevenção. Então, ter esse cuidado, até porque quando ocorre uma situação como essa de assédio, o primeiro canal que um colaborador vai procurar vai ser ali a comissão da CIPA.
Então, essa comissão precisa estar muito bem estruturada, preparada para acolher esse colaborador, para dar um direcionamento do que ele precisa fazer de agora em diante, de que forma isso vai ser resolvido. Então, precisa de uma boa organização, assim, né, de um bom preparo da CIPA, de modo geral. E a CIPA também, não só na questão do assédio, mas você trouxe um ponto interessante sobre misoginia ser também considerado. E isso PL 896, 2023, isso. foi ontem. Então, e foi aprovado já. Isso, agora vai para a Câmara. Exatamente. Porque assédio sexual também é crime. Assédio sexual também é passível de responsabilizar a pessoa, né, que cometeu o ato. Por responsabilidade civil e criminal também. Criminal. Então isso é muito importante a gente trazer à tona, mas não é só a questão de assédio, todo tipo de preconceito relacionado ao trabalho, ao trabalhador, né? Qualquer tipo de desrespeito relacionado ao trabalhador, seja ele por qualquer motivo, por questão de gênero, por questão de raça, por questões religiosas e qualquer tipo de perseguição nesse sentido também e pode ser considerado dentro dessa normativa esse cuidado. Vocês podiam descrever mais, vocês duas, a Rafa e a Ellen, sobre essa questão do assédio moral e sexual, porque às vezes a gente fala muito na teoria, isso é importante para nosso público, né, trabalhadores e trabalhadoras, entenderem bem assim no dia a dia, né, porque às vezes uma coisinha pequena, né, você tá nervosa, hoje você tá de TPM? Sim. Né? Entendeu? O tipo de coisa assim. Sim, dar alguns exemplos. Nossa, você tá linda. Tá cheirosa. Me dá um abraço. Me dá um abraço, assédio sexual. Sim. Né? E, infelizmente, né, a gente tem muito. E como trabalhador, né, aí vocês falando um pouco sobre o que é o que, né, como trabalhador, pegando o gancho da Andréia, pode identificar, porque assim, foi até um vídeo que eu fiz ontem para postar no meu Instagram, porque eu queria que todo mundo participasse, porque o que mais acontece hoje é isso. Sim. Né? O que o trabalhador precisa, quando ele precisa ligar o radar, o que acontece para que ele entenda o que é um assédio de verdade ou não. Eu até falei ontem, às vezes você acha que a pessoa está te ridicularizando e você acha que é só uma brincadeirinha. Sim. Não tem nada a ver, mas no fundo tem. E isso sendo causado repetidas vezes que acaba causando toda essa situação, né? Então, eu gostaria que vocês explicassem. Domênica, você trouxe um ponto bem interessante, porque precisa entender os conceitos e precisa ter algumas características para a gente poder denominar que realmente isso é um ato de assédio. Né? Então precisa ter, colocar a pessoa, o trabalhador, numa situação vexatória, humilhante, repetidas vezes. Às vezes cobrar por um serviço bem feito, se for falado de uma maneira correta, assertiva, com uma comunicação não violenta, ok, a pessoa realmente tem que entregar o trabalho dela. Mas se a gente fizer isso de uma forma com apelidos pejorativos, por exemplo, numa situação de limpeza, de uma funcionária da limpeza. O encarregado chega para ela e fala, nossa, esse é o trabalho que você fez, mas até uma criança faria melhor que você. Né? Ele está aí desqualificando o trabalho dela, mas na frente das pessoas, de uma situação meio humilhante, falando de uma maneira pejorativa. Ou colocando apelidos nas pessoas, né? Se a pessoa é magra demais, se ela é obesa e trazendo apelidos. Se a pessoa, por exemplo, um encarregado chega para uma funcionária e fala, eu podia melhorar a sua condição na empresa, se você fosse mais simpática comigo, se você aceitasse sair para tomar um chopp, isso assim não precisa ter toque físico. Sim. A insinuação já pode ser considerada um assédio sexual. Qual que é o limite? O limite não sou eu que defino, não é a legislação que define. O limite é o outro. O que incomoda o outro. O limite, porque às vezes tem gente que gosta de abraço e acha que o abraço pode ser acolhedor, pode ser um amigo que abraça e positivo e entender que está tudo certo. Mas tem pessoas que não gostam. Então, se não gostam,
ela precisa se posicionar, colocar essa informação para o outro, ele precisa entender. E a gente só pode tocar nas pessoas se elas permitirem, né? Isso é muito importante falar e dizer para as pessoas que, não, eu só estava brincando, poxa, não sabia que ela ia se ofender. Isso é muito mimimi. Não é mimimi, a gente não conhece as referências das pessoas. E aí, nessa questão de gatilhos mentais, a Ellen pode até complementar. Os gatilhos mentais, porque a pessoa pode, né, não gostar exatamente. E eu acho importante a gente falar que quando se trata do assédio moral, ele passa muitas vezes por despercebido. Como a Rafa trouxe, muitas vezes nem sempre vai chegar como uma pessoa falando de uma forma autoritária com você, ou impondo algo, né? Pode chegar como uma brincadeira, como um comentário sobre sua roupa, sua aparência, ou enfim, qualquer outra. Na prática isso acontece muito. Acontece muito. E aí vale a gente pontuar também que a pessoa que está aí do lado, observando uma situação como essa, ela também faz parte desse assédio, né? Se eu vejo que isso está acontecendo... A omissão, né? A omissão. Se eu vejo que isso está acontecendo e eu não faço nada sobre, eu participo da brincadeira, né, da zoação ali muitas vezes. E até se dirigir ao RH também, que também faz parte desse papel, né? Não só, falando sim, mas às vezes a pessoa fica, né, com aquela dúvida conforme você está falando. Ou tem empresas que não têm CIPA, o medo. Você tem empresas que não têm. Isso não interessa, não importa o tamanho da empresa, né, doutor André? Porque em alguns momentos, assim, a empresa pode ser uma empresa pequena e ter um grupo pequeno e mesmo assim a gente tem situações graves de assédio, né? Porque o assédio ele também não vai partir somente de um líder, um superior. Pode vir de um colega do seu lado, no mesmo setor, né? Ellen, não queremos te cortar, mas não tem jeito. A gente corta. Claro. Mas você vai concluir sua fala. Sim. Nesses casos, para ser assédio moral, não precisa ser uma pessoa hierarquicamente superior? Não. Viu, meu amigo? Eu fiz essa pergunta para o trabalhador entender. Sim. Isso. Tá vendo, meu amigo trabalhador e trabalhadora? Na verdade, para ser caracterizado assédio moral, não precisa ser um líder, a pessoa hierarquicamente superior a você. Pode ser o seu próprio colega da mesma ali do chão da fábrica também. Exatamente. Então, para você entender o quanto é importante você saber e entender também quais são os seus limites. Vamos, termina porque está falando do limite das pessoas. Até onde é o limite, né? Onde desperta os gatilhos nas pessoas. E a gente tem que entender que é um ambiente de trabalho. Não é um ambiente que você está fora, está passeando, de amizade. As pessoas confundem muito, né? Que hoje também tem um conceito muito errado. O colaborador, nós somos uma família, estamos trabalhando. Não, ali é o seu ambiente de trabalho, você está vendendo a sua força de trabalho. Nunca esqueça disso, trabalhador e trabalhadora, certo? Tá? Nunca esqueça disso. Porque isso é um papel essencial para, conforme a psicóloga está falando, a Rafa está falando aqui, sobre detalhes, para que vocês realmente prestem atenção. Fulano veio meu amigo. Não, é do ambiente de trabalho que você conheceu essa pessoa. Então é do seu profissional, do seu trabalho. Sim, exatamente. E outro ponto que eu acho que pode gerar muita confusão também, que não vai ser qualquer fala que vai ser um assédio de fato. Então uma crítica pontual não vai ser um assédio. O que é o assédio? Aquilo que acontece repetidas vezes. Então com uma certa frequência, né? E que gera um sofrimento no outro. Então se eu estou cometendo um tipo de assédio com você, muitas das vezes eu posso não saber, porque nem sempre a pessoa vai fazer de uma forma... realmente assim, com intenção. Com a intenção, nem sempre vai ser com a intenção. Mas se você se sentiu ofendido, se é aquilo que está te afetando de alguma forma, né, atrapalhando o seu emocional, então isso está sendo um assédio. Já é um motivo de observar. E de que forma a gente consegue resolver isso? Talvez se eu não souber, né, se eu não estiver fazendo com essa intenção, de propósito, digamos assim, você chegar até mim, me comunicar que a minha fala não foi legal, talvez é uma das maneiras que tem uma resolução aí. Mas se for de fato algo intencional, aí procurar um apoio como a CIPA, né? O RH, mais próximo. Mais próximo. Não fica com aquele medo, aquele receio.
receio, né? Eu vou trazer até um caso muito interessante que uma vez, acho que há 2 anos atrás, quando a gente estava falando sobre essa mudança e a entrada na responsabilidade da CIPA de cuidar de assédio, eu fiz uma palestra num congresso de RH lá em Petrópolis. E aí uma pessoa de empresa de facilities, de conservação e limpeza, ela trouxe uma fala que, na verdade, assim, um testemunho, né, que eu achei péssimo, mas que acontece com muita frequência. Ela falou assim, uma vez eu estava fazendo um recrutamento de seleção e tinha uma moça muito bonita que eu entrevistei e ela era excelente para o cargo que a gente queria para trabalhar como auxiliar de limpeza. E uma pessoa do meu setor falou assim, não contrata ela, porque o encarregado dela você já sabe como é, ele vai assediar. Sim. Não contrata. Então, assim, olha como é que a gente está, a realidade, né? Como é que a inversão de valores, né? O machismo estrutural, a questão de que se ele é encarregado, ele tem, né, um nível superior, né, hierarquicamente, mas ela deixar de perder uma oportunidade de trabalho, de emprego, porque ela é bonita e a pessoa vai ser assediada. E tá tudo bem para a empresa se omitir. Então, quando ela trouxe isso pra gente, foi uma discussão geral, por que esse rapaz, esse encarregado, ele não é chamado a atenção, ele não toma uma advertência, ele é demitido, porque isso já é a fama dele. E tá tudo bem para a empresa. É se omitir. É negligenciar um problema que acontece, e acontece com muita frequência. Ou até tratar esse trabalhador que tem esse machismo, esse preconceito. Às vezes ele tem produtividade, ele tem performance, ele entrega bem, mas ele precisa ser treinado, porque o que ele está cometendo é crime. É crime. Então, assim, Domênica trouxe, a questão do assédio moral pode acontecer dentro do ambiente entre pares, né? Pessoas da mesma turma, do mesmo trabalho, da mesma equipe. Pode, tanto moral quanto sexual também. E não só com as pessoas do mesmo time. Pode acontecer com o cliente. O cliente, se você, por exemplo, a trabalhadora está trabalhando ali, a trabalhadora ou o trabalhador, porque assédio moral com menos frequência, mas acontece também com os homens, né? A moral e sexual, aliás. O sexual com menos frequência, mas acontece. Então, se ele está trabalhando num ambiente que é um ambiente do cliente, porque isso acontece muito, né? Empresas de facilities, ele está trabalhando e sofreu um assédio pelo cliente, também é considerado. E aí ele vai falar, poxa, como que eu vou denunciar isso? Com medo de perder o emprego. Mas assim, os canais de denúncia devem ser canais anônimos para que se tomem providências, se avaliem a situação, o caso e trabalhem essa questão internamente, né? Eu tenho mais algumas interações, eu tenho uma pergunta. Sim, também pode dar no chat, tá? Ótimo. Vou começar dando boa tarde a quem eu não dei ainda, né? Entrou agora. Os nossos companheiros do Sindicato de Campos, né, que são filiados aqui à FETERJ. Ellen e Rafa, a federação, ela representa os trabalhadores nos municípios do Rio de Janeiro, onde não tem sindicato. Nós representamos em 42 municípios. E aí nos municípios onde tem sindicato, como por exemplo Campos, Niterói, Nova Iguaçu, Caxias, aí os sindicatos representam. E aí eles acabam entrando também na nossa live para assistir, né? Então aqui o Sindicato de Campos entrou, deu boa tarde pra gente. A diretora deles botou: meninas, ótimo tema, parabéns aos organizadores. E nós temos o Yuri também, deu boa tarde a gente, o Antônio Nascimento. O Antônio colocou assim: devemos envolver toda a sociedade nessa pauta, pois o assédio desestabiliza não só a pessoa que sofreu o assédio, mas também a sua família e, em alguns casos, os próprios companheiros de trabalho. Então, a pessoa que sofreu assédio, na concepção do Antônio, ela desestabiliza os companheiros de trabalho, a família, além dela mesma. Isso ele está certo? Com toda certeza. Na colocação dele? Sim, uma pessoa que está sofrendo assédio, consequentemente, ela vai ter um prejuízo aí emocional, né? Um adoecimento psíquico, né? Sim. E às vezes físico. Muitas das vezes, né? Porque às vezes também sai no corpo, né? A
Sim. os reflexos. As doenças psicossomáticas, né? Que Isso, começam exatamente. com adoecimento psíquico e se refletem no a adoecimento pessoa não tem físico. vontade, conforme você falou no início, né? Sim. De trabalhar, de Depressão, tanto ansiedade. Sim. E só para concluir, e também, às vezes, essas doenças psicossomáticas, elas saem na pele, no cabelo, Sim. né? Quando você vê a pessoa tá tendo um problema de queda capilar e fica com aquelas falhas, é porque o sistema emocional dela tá tão abalado que tá afetando isso, ou antes, quando eu era mais jovem, que agora eu já tô com a senhorinha, quando eu era mais jovem, eu depois de muito tempo eu descobri, porque a gente vai se conhecendo, né? Sim, verdade. Eu tinha dermatite atópica. E ela Sim. não curava por nada. Eu fiz até biópsia. Só que eu trabalhava num emprego muito agitado, a minha carga horária era bem grande e eu já estava num cargo de liderança. Aquilo tudo ficou dentro de mim até eu entender como aquilo estava se desenvolvendo e saindo da minha pele. E aí eu fiz muitos tratamentos, hoje eu faço terapia e tal, enfim. E tá tudo resolvido, graças a Deus. Mas acontece isso, né? Sim. Uma analogia que eu gosto muito de fazer, né? Eu costumo comparar todos nós com um carro, digamos assim. Sim. Não adianta você ter um carro ali todo limpinho, com a estética bonita, mas a parte elétrica daquele carro não está funcionando. O carro não vai sair do lugar. E nós somos a mesma coisa. Não adianta eu estar bem vestida, com um corpo legal, mas e minha saúde mental, como é que tá? Sim. Então, quando essa saúde mental ela não está ok, digamos assim, né? Isso vai afetar o meu corpo. E aí começa a surgir as dores de cabeça que eu não sei de onde vem, começa a surgir muitas das vezes a gastrite que vive atacada e por aí vai. Né? Não tem muito um padrão de sintomas. Quando falamos de saúde mental e a forma que o corpo reage, pode surgir de diversas formas, como a dermatite que ela pontuou, mas nosso corpo vai reagir, porque ele precisa estar todo completo, né? Em equilíbrio, né? Isso aí. Sim. E, gente, só mais um minutinho. Tá todo mundo aqui comentando que esse tema é muito propício para a atualidade. Eu já vou ler aqui os comentários. Mas eu queria fazer um pedido a você que está falando que o nosso tema é propício para a atualidade. Compartilha a live. Ainda tem um pouco de tempo, a gente ainda está na metade do percurso. Então compartilha para o maior número de trabalhadores e trabalhadoras nos assistirem, tá bom? Estou contando com o teu compartilhamento, hein? Tem uma outra interação. A Patrícia Baixos botou assim: tem uma funcionária passando por isso. A encarregada está assediando ela e não sabemos o que fazer. Assim como temos uma funcionária homossexual que passa por perseguição e humilhação. Aí embaixo ela coloca assim, ela pergunta, nesses casos, o que devemos fazer? Então, de novo, não se omitir. Não se omitir, relatar, mas relatar para quem de direito receber essa comunicação. Porque se a gente fala para qualquer pessoa, aí já é fofoca. Sim. Aí não é um caminho da Assertividade, busca de solução. Então a gente precisa primeiro entender como funciona o canal de comunicação para acessar ao RH, mas porque é o próprio encarregado que está fazendo isso. Então ela não vai poder relatar isso diretamente ao encarregado. Então buscar o RH, se houver um canal de denúncia, uma ouvidoria, também buscar esse canal para poder trazer informação, mas o mais importante de tudo é também se cercar de informações e de evidências. De preferência, porque senão vira falácia. Sim, falou, mas sim. não tem provas disso. Então entender se realmente tem testemunhas, se ela visualizou, se conseguiu até gravar, às vezes, uma informação, estruturar essa denúncia com dados, com informações, com evidências, para que uma providência seja tomada e cobrar isso de quem? De direito, do RH, da direção, se tiver o contato direto, se conseguir acessar diretamente. Então esse é o caminho. Primeira coisa é denunciar e buscar. Porque não adianta, isso é uma questão da cultura de cada empresa também. A empresa precisa vir e trabalhar isso internamente, porque cultura não é só missão, visão, valores na parede da empresa com uma informação lá para todo mundo ver. Não, isso precisa ser trabalhado no modelo top-down mesmo, de cima para baixo. A diretoria tem que entender que tem que treinar as lideranças têm que treinar e ter consciência disso para poder trazer as informações adequadas para os seus liderados e assim a gente construir uma cultura mais forte. Porque todo mundo ganha com isso. O assédio vai minando
né, o ambiente de trabalho a ponto de diminuir a produtividade, de aumentar o turnover da empresa, de aumentar as ausências do trabalho, que a gente chama de absenteísmo. E hoje a gente tem uma questão muito maior do que o absenteísmo nas empresas. Tem uma pesquisa da agência Deloitte no Brasil que diz que 35% das pessoas nas empresas estão cometendo presenteísmo. O que significa isso? Não é absenteísmo. Porque absenteísmo, gente, é a ausência do trabalho. Você está com atestado médico, você ficou doente, você está ausente do trabalho, a empresa não está contando com a sua mão de obra. Mas o presenteísmo é estar presente fisicamente e não produzir como poderia, não ter a entrega que poderia ter, estando de fato ali focado e fazendo o seu trabalho adequadamente. E aí os motivos por desse absenteísmo, desse presenteísmo são vários, né? Multifatoriais. Eu não estou dizendo e direcionando só para o assédio, mas pode ser o caso de assédio, porque as pessoas, consequência do adoecimento mental. E aí 35% significa rasgar 1/3 da folha de pagamento e ter que colocar mais pessoas na empresa. Mas assim, o mais importante de tudo é a saúde. Nada, nenhum CNPJ vale um AVC. Não. Nenhum CNPJ vale um adoecimento mental, um adoecimento psíquico e físico que acaba virando um adoecimento físico. Então assim, a gente atentar para isso. E se o ambiente realmente ninguém fizer nada, esse é o caminho, tá, Domênica? De fazer a denúncia, de buscar a solução, de procurar de novo retomar no assunto se ninguém se posicionou. Mas assim, não vale a pena a gente estar num ambiente que não respeita as pessoas. Acho que o respeito é o mais fundamental de toda essa história. A saúde mental, mas e o respeito. Porque isso não é privilégio, como vocês colocaram aqui, não. Isso é obrigação, isso é o mínimo. É o mínimo para se ter um ambiente de trabalho colaborativo, produtivo, né? E saudável. É o mínimo. Sim. A gente tem mais interação aqui. Temos. A Ana Cristina Duarte, ela é secretária da diversidade da nossa central sindical. Está nos dando boa tarde, dizendo: o assédio é uma das causas que danifica a saúde mental. Ela está falando, né? Que o assédio é uma das causas que danifica a nossa saúde mental. A pequena Cristina está nos dando boa tarde. A Aninha, do Cindy Hotéis do Maranhão, escreveu que o assunto é propício para o momento. O companheiro Francisco Alves está nos parabenizando, né? Que é um tema de grande relevância. Um diretor também, o Sandro, está nos dando boa tarde. A Patrícia, que foi a que fez a pergunta de como os funcionários deveriam se posicionar. Ela está agradecendo e disse que tem gravado as mensagens, tem tudo. Então ela botou: vou seguir este caminho, gratidão a todos da mesa. Obrigada, Patrícia. E teve uma das nossas diretoras também que escreveu: presenteísmo é muito importante, isso é muito interessante. Porque a gente não ouve muito esse não é muito comum, não é muito usual, né? Mas isso traz um prejuízo muito grande para as empresas e aí é até legal falar também sobre a questão do isolamento. Às vezes, assim, as pessoas pensam que o assédio, né? O assédio é só ali tratar mal a pessoa com certa frequência, com recorrência, tratar com apelidos pejorativos e tal, mas existem outras formas de assédio que não são nem verbais. Explica pra gente. Como é que funciona isso? Às vezes a pessoa se sente isolada. Uma pessoa já tem algum problema, um encarregado tem algum problema com aquela equipe ali, com uma pessoa daquela equipe dele. Ele começa a isolar aquela pessoa de todas as outras tarefas, por exemplo. Como uma forma de punição. Como né? uma forma de punição. O isolamento pode ser considerado um assédio moral. Sim, e às vezes até olhares, sabe? Aquela coisa quando faz e torce o nariz para a pessoa quando passa, até com outras, né, fazendo a postura da pessoa, ela pode também ser considerada assédio. Então a gente tem que ter muita atenção até com o gestual e com
como é que a gente lida com as relações, com as pessoas. Os líderes, eles precisam, hoje a gente está passando por um momento assim, de muita necessidade de trabalho, de trabalhar a liderança. A liderança também está sobrecarregada. Eu ia falar sobre isso. Os encarregados, né, os supervisores, os coordenadores, os gerentes, eles estão sobrecarregados. Por quê? A gente está passando por um momento de transformação social. O problema hoje das empresas não é só de saúde mental, é de saúde social. São as redes sociais, as pessoas que não conseguem se inserir nos grupos ou não se sentem pertencentes a grupo nenhum. E estão ali, sabe, flutuando e vendo a vida bonita que todo mundo posta na rede social, porque, gente, a vida real não é assim. A vida real não é, o corre da vida real não é aquilo que as pessoas postam. Então, é exatamente isso. A gente está vivendo esse momento de transformação que está mudando muito. As pessoas estão adoecidas, Andréia. Muito adoecidas. A gente tem 546 mil pessoas afastadas pela Previdência Social em 2025 por saúde mental. Né? E aí a gente tem que entender se isso faz sentido, se é realmente ligado ao trabalho, o que não é ligado ao trabalho, porque no topo dessa pirâmide está lá as doenças de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E depois depressão. Então, assim, por multifatores. Né? O assédio está com certeza dentro disso daí e com subnotificação, porque as pessoas realmente sofrem isso nas empresas. E eu acredito que o assédio é um assunto que precisa ser falado com mais frequência, porque como a gente contou, não tem pessoas que não sabem que estão cometendo assédio, porque não entendem o que é o assédio. Normalizam também. Hoje cedo eu estava pensando sobre isso, Rafa, sobre as pessoas estarem doentes, porque eu li um versículo na Bíblia. Eu fiz aquele link porque eu sempre trago o que está escrito na Bíblia para o cotidiano. Né? Para a vida, né? Para a vida. Que é o meu livro de manual e prática. E aí, eu estava pensando sobre isso, porque quando na verdade a pessoa não sabe que ela está assediando a outra, e fica tudo normal. E aí a cultura, tem lugares que não fazem esse tipo de treinamento, não sei, eles não se importam, eles pegam você, botam você como líder, não te capacita. Sim, isso. Só por porque isso talvez... NR1. Sim, exatamente. só porque já talvez existia. você chegou todo dia no horário. Só Só porque talvez todo dia você chegou no horário, não falta tal, te pega e bota ali de líder. Só que aí você não está preparado para aquilo. Isso não diminui sua capacidade, mas Sim. significa que aquela função talvez Mas não preparou a pessoa, não deu estrutura para a pessoa estar ali no papel de liderança. E aí a pessoa vai e começa a fazer várias coisas, porque ela mesma não sabe, e aí vai afetando toda uma equipe. Sim, exatamente. Ponto fundamental que você tocou, porque às vezes a pessoa tem uma competência técnica e é promovido por essa competência técnica, mas não foi nem avaliada a sua competência comportamental, né, o seu perfil comportamental para um cargo de liderança. E o cargo de liderança hoje exige muito dos líderes, muito por conta dessa sociedade adoecida. E aí eu não estou falando nem de quem está no mercado de trabalho não, gente, porque a gente tem adolescentes hoje entorpecidos de medicação psiquiátrica, né? E que nem entraram no mercado de trabalho ainda, mas é a população que vai logo estar nesse mercado de trabalho. Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento da liderança, porque precisa de desenvolver competências comportamentais como inteligência emocional, até gestão de pessoas, liderança, né, para poder tratar esses assuntos e conseguir conduzir suas equipes, porque ninguém está bem. A gente tem que ser empático até com o que a gente encontra na rua, porque na real ninguém está bem. Ou está medicado ou está buscando uma terapia, né? Sufocada. Tem uma perguntinha aqui. Bem, André. Como as empresas podem construir de forma real, não só no discurso, né? Sim. Um ambiente de respeito e segurança psicológica? Maravilha. Segurança psicológica. A gente pode falar dos riscos psicossociais. É a primeira vez que a gente consegue, em gestão ocupacional, né, saúde e segurança do trabalho, entrar num ambiente da empresa e fazer uma avaliação de fato dos riscos psicossociais. Porque ele sempre teve lá como obrigatório, em outra norma, lá na NR17, que fala de ergonomia. Então hoje todo mundo fala muito sobre a NR1, e aí a NR1, a empresa tem que cumprir a NR1, mas não sabe que a NR1
um sistema de levantamento de riscos no ambiente de trabalho. E aí, não só no ambiente, mas aí a gente avalia ambiente, gestão organizacional e as questões relacionais. Quando a gente fazia isso anteriormente, a gente ia no ambiente, fazia medição de luz, de temperatura, olhava os equipamentos, as máquinas que podiam gerar acidentes ou adoecimento do colaborador. Agora a gente entra numa análise qualitativa e quantitativa de riscos psicossociais. E como é que funciona isso? Mas isso é subjetivo, não dá para medir. Não, dá para medir. Dá para medir porque tem metodologia técnica e científica para ser aplicada, para a gente fazer uma avaliação com a empresa, com os gestores e com os colaboradores. Sim. É a primeira vez que a gente vai dar voz aos colaboradores, até da ponta. Quanto mais gente a gente conseguir ouvir daquela empresa, mais a gente vai levantar esses possíveis riscos psicossociais, que assédio está incluído neles. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro é trazer segurança psicológica, é treinar liderança, tem que vir de cima para baixo. Treinar liderança e depois treinar os colaboradores para dizer o seguinte: a gente quer ouvir vocês, a gente vai ouvir vocês e vocês vão ter a segurança e o espaço de fala, sem ninguém ser perseguido, porque isso vai ser anônimo, esse questionário vai ser aplicado de forma anônima e a gente vai trazer essa demanda, as dores da empresa relacionada à parte de gestão organizacional. E a partir daí a gente cria um plano de ação para trabalhar isso internamente, né, dentro de todos os critérios estabelecidos, mas a gente precisa dar voz às pessoas, porque quem está lá, quem está entendendo como funciona aquele sistema, aquela empresa, aquela organização, é o colaborador que está ali no dia a dia. Sim, é o empregado. E essa segurança psicológica, ela só vai ser dada e percebida pelo colaborador, pelo funcionário, pela funcionária, se de fato ela existir. Senão eu não vou falar, eu não vou nem responder ao censo. Quando a gente aplica o censo com os colaboradores, antes a gente tem todas outras etapas da entrevista com a liderança, entrevista com o RH da empresa, a análise de afastamentos por saúde mental, a questão de passivos trabalhistas ligados a danos morais, a assédio. A gente faz todo um apanhado, um diagnóstico 360 para a gente identificar esses pontos que podem ser pontos de risco dentro da empresa, de risco psicossocial. E isso é real, isso é aplicação na prática. Assim que se tem que fazer. E aí, a partir do censo aplicado com os colaboradores, a gente levanta de fato as demandas. E muitas vezes, gente, a gente se surpreende, porque as demandas são fáceis de tratar. Não precisa planos rebuscados, né, Ellen? Não precisa de planos, assim, de investimentos financeiros. Às vezes é reconhecimento. Sim. Reconhecimento não custa nada. Um feedback. O reconhecimento não precisa de reconhecimento financeiro. A gente não está falando só de recurso financeiro. Reconhecimento profissional. Profissional, sabe o que é isso? É o salário emocional. E que as não é o salário não financeiro. costumam dar atenção. Mas isso é tão importante quanto o salário. E isso é muito mais, às vezes, motivo de troca de emprego. Às vezes a pessoa não é que ela não gosta do trabalho que ela faz naquela empresa, já ela sai dali porque ela não tem o reconhecimento. Porque ela não só reconhecida e também, além do reconhecimento, ela não tem um feedback, não dizem para ela como é que está indo o trabalho dela, se estão gostando, se não estão gostando, o que ela pode melhorar, se ela tem ali um plano de desenvolvimento. Olha, Domênica, você é excelente apresentadora, você é ótima, você só devia fazer podcast na vida. É um reconhecimento e é um feedback que você tá trazendo, que a pessoa está trazendo, o seu líder, né, direto está trazendo para você. E ali, agora você tem uma oportunidade de melhoria aqui. Você pode talvez convidar as pessoas com mais antecedência, você pode fazer um plano e encaminhar para a pessoa. Isso talvez seja uma oportunidade de desenvolvimento, você não está depreciando o trabalho de ninguém, é só oportunidade de melhoria. Obrigada pela Às vezes é isso. Eu gostei também. Mas eu não disse isso, não foi especificamente para você. Essa valeu, essa foi boa. Mas vocês são comunicadoras sensacionais, assim, pelo tudo que a gente já viu, né? Olha, a gente tem mais interação aqui. A Karina, que é a advogada que participou com a gente, colocou: não se calem. As mulheres são as que menos denunciam. E essa estatística tem que mudar. É real mesmo? É comprovado mesmo que as mulheres são as que menos denunciam?
Eu acho que isso está mudando. Tá? E Mas- doutora Karina, tá mudando, né? Eu acho que está mudando, mas ao mesmo tempo ainda é um número, porque é o receio. É o Sim, receio de Quando a perder. legislação vier, E eu é. acho que entra no ponto que a Rafa tocou, que quando a gente fala do assédio sexual, acontece mais com mulheres. E Com é um mulheres, tema sim. da qual é bem desconfortável. Né? Sim. Então, deve existir sim bastante omissão diante disso. Mas ao mesmo tempo, desculpa André, mas Não, ao mesmo, só para não perder o fio da meada, Claro. mas ao mesmo tempo, se essa estatística realmente for real, ao mesmo tempo que elas não denunciam, são as que mais adoecem. Sim, Porque com certeza. 63% desses afastamentos que eu comentei de saúde mental em 2025 são mulheres. Ou seja, a gente está ainda muito mais adoecida, mas não é só pela questão de trabalho, a gente está falando das jornadas femininas, né? Que é muito De uma mais... muito mais maior, intensa. muito mais intensa. E aí, às vezes, você tem 2, 3 jornadas, Sim. 3 papéis que você 3 executa papéis, às sim. vezes, né? A gente não pode Como esquecer mãe, mulher, enfim, da né? delegacia, né? Da delegacia da mulher, né? Do Sim, DEAN. do DEAN. Do DEAN. Não se calar igual a doutora Karina falou, sim. Porque às vezes tem medo de falar dentro do trabalho. Sim. Tem medo de ir no RH ou no CIPA. Pode ir quando é um assédio sexual, você falou que é uma coisa mais, Sim, né? sim. Incômoda, né? Tem uma. E aí é importante Uma pontuar relação. também os canais anônimos, né? Que é de extrema importância para que a pessoa tenha se sinta confortável para De chegar e denunciar. denunciar. Sim. Assim como a Rafa pontuou a questão dos riscos psicossociais, a gente reforça essa questão de ser anônimo, porque as pessoas não vão se sentir confortáveis de colocar o nome dela lá e de fato dar uma opinião do que ela pensa, do que ela enxerga dentro da E empresa. fora que isso também pode causar aquela exclusão, a pessoa começar a Sim. ser repudiada pela Exatamente. chefia. E até demitida. um E até medo de perder o demitida. trabalho. Por que a gente fala isso? Porque no sindicato a gente também recebe denúncia de trabalhador quando a empresa não está cumprindo a Isso, convenção sigilosa, coletiva e tal. E a primeira coisa que eles falam é, não fala o meu nome, por favor. Sim, não vão falar não, né? Sim, Não vai aí não. tem Aí eu essa pego preocupação. E mas fala assim, sigilo, né? gente, manda o contra-cheque pra cá, mas apaga o teu nome. Né? Apaga o teu nome, risca, pra gente nem saber Isso. quem é e tal. E aproveitando o gancho, eu queria falar pra vocês que nós temos um canal de comunicação também na FETERD, né? Se você também estiver passando por algum problema e precisar da ajuda do sindicato, inclusive ajuda jurídica, né? Sim. Gente, Você aproveitem pode, isso, aproveitem Vocês isso. podem entrar em Sim. contato conosco, meu amigo e minha amiga trabalhador e Isso aí. trabalhadora. O nosso WhatsApp é o 21 98494 8118 e tem o nosso site, lá tem o Fale Conosco, que é no www.feterg.org.br. Lá tem uma abinha Fale Conosco, você vai acessar e você pode escrever lá o que você entender que precisa denunciar, tá bom? Não se cale, como a doutora Karina falou e como nós estamos fortalecendo a fala da doutora Karina aqui na mesa, tá bom? Vocês podem contar com a FETERG para isso também, né? Porque a gente está aqui para atender o trabalhador, atender o trabalhador, né? Em todas as áreas, assim, né? No que tiver dentro do alcance da federação, claro, né? Nós temos o departamento jurídico, nós temos o setor de homologação, nós temos a parte do nosso presidente, que ele vai para a área, o nosso presidente ele tem 80 anos. 80 anos. Nossa, que legal. Ele vai pros E postos. ativo, né? Ele vai pros Gente, postos. ele acorda cedo, vai para Mangaratiba, Isso é ele maravilhoso. vai para pros postos, Itaperuna, ele vai para Porque ele todos ama os o que faz. municípios Ama que o que faz. tiver Que demanda, maravilha. ele vai. É. Ele tá lá. É. 6 horas da manhã você pode esperar que ele estará Agora, lá. o comentário da nossa ouvinte aí, né? Foi a doutora Karina, Karina, né? Que é, trouxe sim. isso. Isso é uma questão de falar que as mulheres denunciam menos, porque isso é um problema de machismo estrutural Sim. que a gente tem no Brasil. Alguém já deve ter ouvido até a mulher falar assim, nossa, mas ela foi estuprada. Porque, mas você viu a roupa que ela estava vestindo? Sim. Né? Então isso é uma questão que a gente acaba Que é o quê, né? normalizando, Fazer o quê, né? o estupro, porque justificativa. colocando uma justificativa na pessoa que foi abusada, né? Na pessoa que sofreu o crime. E não na pessoa que cometeu. Sim. A gente acaba normalizando isso. Então, talvez seja isso, o receio, o medo de parecer que ela se insinuou. Gente, esquece isso. Se você não permite que a pessoa te toque, que te dê um abraço, você precisa deixar isso bem claro para ela e não permitir. E não Tudo permitir. que incomoda, o limite é você quem dá. O limite é de cada um, ele é individual.
Então, a gente tem que impor esses limites, porque como a André falou no início, né? Aí é um local de trabalho. É trabalho. A gente não tem que confundir. A gente não precisa ser amigo, a gente não precisa ceder e ser carinhoso com ninguém que ultrapasse os nossos próprios limites. Se aquilo faz mal pra gente, não é possível que aconteça. O treinamento para isso, para a pessoa entender, porque hoje usam a colaborador. Você não está colaborando, você está trabalhando, você é o empregado do contrato XY da empresa XY. Então é isso. Eu acho legal pontuar também sobre a questão do assédio sexual, que não se trata apenas de um ato físico. Sim. Então, uma fala com conotação sexual, né? Uma foto inapropriada, qualquer coisa do tipo faz parte, agrega ali o assédio sexual. Uma mensagem no WhatsApp, insinuando, né? Insinuando, hoje você estava bonita, hoje você estava... Também está ali dentro do assédio sexual. O gancho da Ellen é 180, o telefone da Delegacia da Mulher, de atendimento à mulher. 180, tá? Registrem aí. E tá nos assistindo, muito importante isso também. Sim. A gente tem mais interação, gente. Então o pessoal está gostando do tema, hein? Mas esse tema, eu sabia que ele ia ser bem... Já extrapolamos É um tema muito atual, né? Eu fico, Rafa e Ellen, em casa às vezes pensando, cara, eu tenho que trazer temas assim, né, bem... mais polêmicos, né? Mas é bom a gente discutir. Da atualidade. Sim, sim. Porque o nosso trabalhador está ali sofrendo assédio todo o tempo. As nossas trabalhadoras estão sendo vítimas de feminicídio. Sim. Os filhos dos nossos trabalhadores estão nesse... Eu vi um post essa semana de uma criança em crise por conta das telas. Né? Isso são temas que são atuais e que envolvem todo mundo, porque a gente representa trabalhador. Trabalhador somos todos nós. Todos nós. Né? Não é só específico o trabalhador da limpeza, não. Todos nós somos trabalhadores. E aí eu fico em casa pensando, né? O tempo inteiro no que falar, no que a gente vai trazer para cá. E hoje eu sabia que ia ser bem importante e polêmico mesmo. Para encerrar o nosso mês, porque né? É exatamente isso. Sim, às vezes a gente não sabe o limite, a gente não consegue identificar quando é um assédio, a gente tem vergonha de falar. Porque aí vem esse outro lado do machismo estrutural. Ah, mas o cara te mandou mensagem porque o teu decote estava grande aí. O problema é que você quer botar um decote. Claro, decotes não são apropriados para alguns ambientes, sim, mas o limite sou eu que coloco. Exatamente. E o outro tem que engolir a sua fala ou a sua insinuação discriminatória ou de qualquer forma e ficar na dele. Porque tem o seu limite, tem o meu limite, né? Então, meu amigo e minha amiga trabalhador e trabalhadora não vai embora não, ainda não acabou, tá? Pera aí, fica aí. Tem mais interação. A Celina Cruz, ela também é nossa diretora, ela é diretora no Semaco Rio, ela também é atuante, ela botou assim, verdadeiramente isso acontece em vários lugares e em várias situações. Enfim, precisamos sempre estar atentos. O Lino Bi, boa tarde companheiros, parabéns por esta mesa. A Ana Márcia, boa tarde, o tema de hoje é importantíssimo. Parabéns meninas, o Richard colocou, excelente abordagem da mesa por completo. As interações, as explicações e pela apresentação do tema de forma positiva. O Lino nos parabenizou, o Leonardo botou, uma dúvida, sou trabalhador, sofri assédio na empresa e nada foi feito, posso pedir demissão e receber minhas verbas trabalhistas? Doutora Andréia. Então, ele vai pedir demissão. As entrevistadas são vocês hoje aqui. Mas aqui, mas ele pediu demissão, mesmo que ele pede. Não, acho que ele tinha que ir no RH primeiro. Ele tinha que tentar outras alternativas até conseguir levar esse assunto para quem de direito possa ter uma tomada de decisão e punir a quem estiver cometendo isso. Mas de qualquer forma, mesmo ele pedindo demissão, ele tem direito às verbas rescisórias. Mas normalmente. Agora, se ele não quiser, demissão dessa maneira. Pois é, ele aí depende dele. Se ele já não se sente bem, do contexto, encaixado dentro do contexto, do e se estiver fazendo mal para ele, vê que aquilo é uma questão cultural. Ou que tem a própria gestão da empresa está acobertando essa situação e sendo permissivo, talvez ele tenha que sair. Porque nem sempre a gente vai conseguir mudar a empresa, você né? falou antes também, as provas. Mas se ele sair, ele tem direito de sair e questionar e dizer por que o que estava acontecendo dentro da empresa e cobrar isso como um dano moral a partir do assédio que ele está Mas eu acho que antes ele deveria comunicar a empresa sim. Mas a gente pode melhorar essa pergunta. Eu sou trabalhadora e estou sofrendo assédio na empresa.
tem o áudio, tem o print de mensagem. Eu posso pedir uma rescisão direta? Pode pedir uma rescisão direta, pode fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, levando e apresentando toda a documentação e evidência que ela tenha. Vai acabar acontecendo uma rescisão Vai direta. acontecer, exatamente. Eu faria uma denúncia no MPT, no Ministério do Trabalho. O CIPA conversou com o RH, foi no CIPA, não está, pelo visto, né, ele está surgindo uma situação bem já está desconfortável. insustentável para ele, já bem, fez uma então, queixa, ninguém tomou providência, ele pode seguir então, ainda com a primeira denúncia, procura o sindicato da categoria, que Sim. também tem ajuda. Inclusive, né, meu dia presencial também é terça-feira, de 10 às 15, tá? Presencial. Sempre lá no Bate-Canal, a Beth lá faz os agendamentos, no telefone que a Domênica acabou de dizer do Vou Zap. falar de novo, André, para as pessoas lembrarem. Reforça, É o 21. Caso você queira fazer qualquer denúncia, como a gente está falando aqui, ou precisar de atendimento jurídico, a André está no atendimento presencial todas as terças, de 10 às 4, né, André? De 10 às 15. De 10 às 15. Mas se você não puder ir às terças-feiras lá, você pode agendar um dia de atendimento com a Andréia através do nosso WhatsApp. A Beth vai lá, vai atender vocês, vai responder. A Beth é um amor. Não tô falando só porque ela tá aqui não, porque ela é uma fofinha mesmo. É no 21 98494 8118, tá bom? Gente, a gente falou pra caramba. Nossa, olha, já já extrapolamos, olha, estamos terminando. A gente não seguiu o roteiro, os Nada, nossos assistentes vão brigar com a gente porque a gente não fez a campanha do mês. Tem a campanha do mês, gente. Todo mês a gente faz uma campanha e como a gente está acabando, eu vou falar da campanha do mês, que é sobre o Março Lilás e o Novembro Azul Marinho, né? Que é um mês de conscientização pela vida. Sim. Né? O Março Lilás conscientiza sobre o câncer do colo de útero e o Março Azul Marinho é voltado para prevenção do câncer coloretal, né? Que é uma questão de realmente de conscientização pela vida, que a gente sabe que a gente tem que se cuidar, mas às vezes a gente está numa vida tão corrida, tão assoberbada, que a gente não para cuidar da nossa saúde, né? Que pode estar ligado muito às questões psicossociais também e de adoecimento mental, porque o intestino é considerado o segundo cérebro. Então essas questões que você começa a ter retenção intestinal, não consegue ir ao banheiro, e pode ser uma questão psíquica, pode começar assim. Então, muita atenção ao tema do março de azul marinho. Isso. Então, meus amigos e minhas amigas trabalhadores e trabalhadoras, façam seus exames de rotina, mantenham hábitos saudáveis, se conheçam, conheçam o seu corpo. Sim. Ah, o meu intestino parou de funcionar, tá esquisito, não tô indo ao banheiro. Que nem você Às vezes você pontuou. tá toda, né? Desequilibrado, Que total. nem você pontuou que só foi saber da sua dermatite muito tempo depois. Depois, Então, às vezes precisa desse autoconhecimento Sim. para observar, né? Então, Autocuidado. procurem Sim. orientação médica, não deixe passar. E se conheçam também, porque se conhecer o seu corpo é muito importante. E a gente tem mais uma... O Eduardo Neves está nos dando boa tarde. Maria Simões. Hoje só mulheres, tema importantíssimo, parabéns. E o Lino colocou: os homens têm que respeitar as mulheres. Não importa o vestimento que elas estão. Se está vagar ou não. O respeito tem que ser igual se elas estiverem de traje executivo. Ou seja, o Lino está Dizendo que não importa como ela esteja trajada. conscientizando né? os homens. Não sim. importa a roupa que a gente esteja, não importa o perfume que a gente usa, porque às vezes fica aquela bobeira que meta cheirosa, quer chegar perto pra sentir o cheiro. tocar, Que aquela negócio é pessoa esse, que minha toca. gente? Sente cheiro daí, sente cheiro de longe. Tem a campanha do Não é Não, que começou Sim. muito no carnaval. A Muito gente disso, fez um as podcast pessoas sobre terem isso. liberdade de se vestirem como quiserem, de fantasias e tal. E começou lá esse Não é Não. Então ela pode estar nua, mas não, Não é de acontece. direito ninguém, não é um convite, não é direito de ninguém tocar na pessoa, porque ela tá do jeito que ela quer estar. Sim, o limite, Lino, né? muito obrigada por conscientizar os nossos amigos sobre o tema. Sim, Sobre os homens limites, precisam né? também aderir a Essa campanha teria que ser feita principalmente por homens, né? Sim. E mais um pouquinho do nosso roteiro, gente, pra gente não encerrar sem o nosso roteiro. Sim, né? Já extrapolou, 1 e 12. Nós fizemos uma enquete mais cedo, falando que o respeito no trabalho é direito, não privilégio.
Então a gente trouxe esse tema à mesa hoje, porque a gente entende que esse tema é extremamente importante para você, meu amigo e minha amiga trabalhador e trabalhadora. Hoje, principalmente voltado para as mulheres, porque a gente está encerrando o mês de março, né? Que foi um mês todo voltado para assuntos relacionados às mulheres, mas esse assunto também englobam todas as pessoas, né? Sim. E, Andréia, você tem algum momento jurídico, alguma pergunta, algum tema para falar aqui na mesa? Já falei durante agora, né, sobre o dia do atendimento, sobre a misoginia, que é a PL 896/2023, conforme a gente já tinha falado no início aí da nossa live, do nosso podcast, que ontem foi aprovado no Senado e agora vai para a Câmara. Eu acho que é um grande avanço, né? Um grande avanço para a nossa realidade, que tem que ter limites e tem que criminalizar quem acha que, não, você é bonita, não, você está TPM, conforme são coisas que vão ser criminalizadas de formas, e outras também no crime, né, do assédio sexual, conforme a Ellen estava falando bem sobre o incômodo disso aí. E acho que foi gostoso demais, foi maravilhoso. Sim, foi ótimo. Né? Foi assim, acho que Passou muito muito produtivo, muito produtivo. E vamos marcar outras vezes, né, Domênica? Sim, também a gente outros pode assuntos, fazer né? outras parcerias, E eu acho que também os homens, Lino, muito obrigada pelo seu comentário, mas você como sindicalista pode puxar a bandeira aí. A bandeira e vir aqui no podcast também falar um pouco com a gente aqui. A gente debater Vamos sobre esses fazer então um assuntos. podcast com os homens para falar desse assunto. E a gente tem eu gostaria de falar para os nossos amigos trabalhadores e trabalhadoras que a gente está no mês da negociação coletiva. Na verdade, foi março, né? A gente está encerrando março, que é o mês da data base dos trabalhadores de AC e conservação, limpeza urbana, os guardiões de piscina. E nós já enviamos nossa pauta de reivindicações para o Sindicato Patronal. O Sindicato Patronal já nos enviou uma contraproposta e estamos negociando para alcançar melhores direitos para vocês, um percentual de aumento justo, né? Que para isso que a gente está aqui como sindicato, para reivindicar as causas de vocês junto ao Sindicato Patronal. Então a gente ainda não fechou a negociação, mas estamos já bem avançado nela, e assim que a gente fechar a gente vai divulgar, né, Léo? Foi dia 17, né, a reunião, né? A última reunião, se eu não me né? engano, terá outra reunião amanhã. Né? E aí ótimo. tá nessa negociação para que a gente consiga o percentual que a gente deseja, para que vocês tenham um percentual de aumento justo. Tá bom, meus amigos e minhas amigas? Rafa, Ellen, eu gostaria que vocês se despedissem dos nossos participantes com uma breve saudação. E aí depois volta pra mim aqui pra André. Então, queria agradecer a vocês o convite mais uma vez. Eu adorei, acho que a Ellen falou por ela também, mas ela vai ter oportunidade. Foi ótimo, foi muito boa essa troca e a gente se coloca à disposição. A gente gosta muito de falar sobre o tema de prevenção, de cuidado com a saúde das pessoas. Isso é uma missão nossa de vida, então a gente está aqui disponível para conversar com os trabalhadores, as trabalhadoras, a qualquer momento, trazendo outros temas também. E assim, além de agradecer deixa a o seu presença, também, vou deixar, da empresa é @PlayCipaOficial, PLAYCIPA, PlayCipa Oficial. Esse é o @ da empresa. Lá a gente tem muitas informações sobre as questões de prevenção, acidentes e doenças do trabalho. A gente fala muito sobre NR1 também. E aí eu vou deixar a Ellen agora também se despedir, mas também falar o @ aí do Angatu, que é o nosso braço de saúde mental corporativa na empresa. Sim, o @ do Angatu é @Angatu Saúde Integrativa. Lá a gente posta alguns conteúdos sobre saúde mental, fala um pouquinho mais sobre o assunto, então é bem legal. A gente tá com o objetivo agora de postar diariamente, então sigam lá para poder acompanhar. Não deixa de postar. Isso aí, para incentivar a gente, siga a gente para poder incentivar a postagem. E eu gostaria de agradecer, vamos marcar uma próxima, porque foi muito bom. Não foi? Foi mais com vocês. Foi muito bom. Eu queria deixar uma frasezinha aqui para vocês, que hoje foi muito produtivo, né? Respeito é a base de tudo. Não ao assédio, e sim a empatia. Empatia com respeito mútuo, sempre. Né? Sempre com limites. E foi muito bom ter vocês aqui hoje, né?
A FETERJ agradece em nome do presidente Manuel Martins Meirelles, né, que é o nosso presidente, que nos dá a chance de estar aqui. A gente não pode esquecer, né? Sim. Que ele é um homem líder, sindicalista, né? Abraço, presidente, eu já quero te conhecer. Eu Eu quero conhecê-lo, por favor, vamos marcar um café. Vamos. Só para finalizar aqui, porque ainda tem companheiros e companheiras aqui comentando. Sério? Que João bom. Pedro, boa tarde. Estamos acompanhando aqui de Campos. Forte abraço. Elvira, muito obrigada pela sua participação. Ela está nos parabenizando. Um beijo, Elvira. Disse para Deus nos abençoar. Amém. Amém. O Wilton, nosso companheiro de Volta Redonda, boa tarde. A Patrícia colocou, nossa, que debate maravilhoso. Parabéns, meninas, adorei. E a Rose está... Só para complementar a informação, porque a Rose também participa das negociações, ela falou que vai ter uma reunião hoje com o sindicato patronal para continuar a negociação coletiva. Então, meu amigo, minha amiga, trabalhador e trabalhadora, estamos avançando na negociação. Vai que hoje a gente chega num percentual justo para vocês, tá bom? E eu gostaria também de agradecer a vocês, foi muito bom conhecê-las pessoalmente. Eu tinha olhado a rede social, né, porque a rede social fala primeiro, mas eu já sabia que eu ia encontrar mulheres incríveis aqui para debater com a gente. E eu também gostaria de dizer para você, meu amigo e minha amiga trabalhador e trabalhadora, que hoje a gente falou de respeito, de dignidade e de coragem. Porque às vezes quando você sofre um assédio não é fácil você ir lá e denunciar, e a gente precisa ter coragem, né? Sim. E que o combate ao assédio, ele começa com a informação. Por isso que a gente está aqui. Porque o sindicato, ele quer levar a informação até você. Como eu falei no início, a gente representa municípios que não é o município do Rio. E a gente quer que a voz da federação chegue até esses trabalhadores. Por isso eu peço tanto para que você compartilhe, para que você envie o link para os seus amigos, para que vocês tenham esse tipo de informação de qualidade, né? E ela... Além da informação, quer dizer, o combate ao assédio começa com a informação e ele continua com a sua atitude. Então, se você está sofrendo um assédio, seja ele moral, seja ele sexual, tenha atitude e denuncie, não se cale, tá bom? Até a próxima quarta. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau, gente.